Capítulo 13. Conhecendo os principais tipos de investimentos. Nessa parte do livro, eu vou explicar sobre os principais tipos de investimentos. Claro que há outras modalidades, mas eu resolvi selecionar aqueles com os quais eu costumo trabalhar no meu portfólio. Isso faz parte do meu compromisso. Eu só posso ensinar alguém a fazer algo se eu também coloco a minha pele em jogo. E como diz Nassim Taleb, você não deve confiar em alguém que não arrisca a própria pele. De nada adianta trazer aqui uma receita mirabolante se ficar só na teoria. Para ter resultados práticos, é preciso tirar do mundo das ideias e arriscar. Só quem se arrisca consegue fazer o dinheiro se multiplicar. E aqui eu não estou te incitando a fazer loucuras. Não, definitivamente não. Porém, você precisa ter a coragem de aplicar o seu conhecimento teórico no mercado financeiro. E conforme você for estudando e pesquisando, comece a alocar parte do seu capital nos investimentos que forem aplicáveis ao seu perfil de investidora. Eu estou segurando na sua mão e te mostrando o caminho aqui. Dê o start aí do outro lado. Eu vou confiar em você. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional desenvolvido em parceria com a B3 para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Ele é 100% online e foi lançado em 2002, com o principal objetivo de democratizar o acesso aos investimentos em títulos públicos. No Tesouro, você pode fazer aplicações a partir de R$ 35 e tem diferentes tipos de rentabilidade, de prazos de vencimento e fluxos de remuneração. No site www.tesourodireto.com.br/simulador, você pode fazer a simulação dos seus investimentos, com diferentes prazos, e encontrar o que mais se encaixa no seu perfil. Não é preciso nem muito dinheiro para começar a investir e nem ser um especialista em investimentos. No caso do Tesouro Direto, a liquidez é diária, então pode ser um lugar para guardar a sua reserva financeira. É seguro investir nos títulos? Sim, pois eles são 100% garantidos pelo Tesouro Nacional. E me lembrando das aulas de um professor de Teoria Geral do Estado na faculdade, ele dizia que o Estado não quebra. Basicamente, quais são os tipos de tesouro? Pré-fixado, Tesouro Selic e Tesouro IPCA. No Tesouro Pré-fixado, você sabe exatamente a rentabilidade e quanto vai receber na data de vencimento do título. Já no Tesouro Selic, a rentabilidade da aplicação é baseada na taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, e é um bom lugar para guardar a sua reserva financeira. E quanto ao Tesouro IPCA, a rentabilidade da aplicação é baseada em uma parte fixa, pré-fixada, e uma parte atrelada à variação da inflação, medida pelo IPCA. Relembrando, o IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que tem o objetivo de medir a inflação de uma série de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias brasileiras. As aplicações e os resgates dos títulos do Tesouro podem ser feitos nos dias úteis em horário comercial. Certificado de Depósitos Bancários. O CDB, Certificado de Depósitos Bancários, é emitido pelos bancos. Quando você investe em um CDB, você empresta dinheiro para os bancos financiarem suas atividades de crédito, ou seja, eles captam dinheiro com os CDBs, oferecendo em troca uma remuneração, os juros, aos investidores por um determinado período. Assim, os recursos são usados por essas instituições para conceder empréstimos a outras pessoas. É possível encontrar taxas de rentabilidade próximas ou maiores que o CDI, Certificado de Depósitos Interbancários. E o que é o CDI, Carol? Como eu expliquei lá no capítulo 12, é um benchmark da renda fixa, uma referência.
Nas corretoras de valores, você encontra diversas opções de CDBs com uma remuneração melhor, pois elas reúnem os CDBs emitidos por instituições de vários perfis e portes, e assim conseguem diversificar as alternativas para os investidores. Assim, você poderá ter uma reserva de boa remuneração e com a vantagem de resgatar o valor investido a qualquer momento. A liquidação pode ocorrer no mesmo dia, pois tem título com liquidez diária, ou com liquidez no vencimento, você escolhe. Outro ponto positivo do CDB com liquidez diária é a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, o FGC. Assim, caso o emissor quebre, você não perde o que investiu, ou seja, a sua reserva financeira estará segura. Letra de crédito imobiliária e letra de crédito do agronegócio. A LCI, letra de crédito imobiliária, e a LCA, letra de crédito do agronegócio, são títulos de renda fixa do setor privado. A taxa de rentabilidade é semelhante à do CDB, assim como o princípio de funcionamento. Porém, esses ativos têm uma vantagem muito atrativa para a sua reserva financeira, que é a isenção de tributos. Assim, os rendimentos brutos são iguais aos líquidos. Então, você conta com bom retorno, facilidade no resgate e ausência de taxas. No entanto, é preciso usar o simulador antes de decidir como investir, pois às vezes a rentabilidade de outros ativos que não são isentos de tributos é superior aos isentos, mesmo com desconto de taxas. A sua pesquisa no portal da corretora ou no simulador de investimentos vai mostrar a taxa que seu LCI ou LCA pagará ao final do prazo, ou seja, o rendimento. Esses investimentos, geralmente, estão atrelados à taxa DI. Lembre-se que o conhecimento é o seu aliado em qualquer decisão de investimento. Fundo de investimentos. Um fundo de investimentos é uma união de recursos constituído sob a forma de condomínio destinado à aplicação em ativos financeiros. Quando você investe em um fundo, está comprando cotas dele. É uma forma de diversificar os investimentos sem se preocupar em administrá-los. Além de ter vários ativos em um único portfólio, você conta com um profissional altamente qualificado para fazer a gestão. O gestor é o profissional responsável pelos investimentos realizados pelo fundo. É ele quem decide quais ativos financeiros irão compor a sua carteira, quando e quanto comprar ou vender de cada ativo. Observa as perspectivas de retorno, risco e liquidez, tendo em vista a política de investimento e os objetivos definidos no regulamento. O administrador é a instituição que constitui o fundo e aprova, no mesmo ato, o seu regulamento. E no regulamento são estabelecidas as regras de funcionamento do fundo, o seu objetivo e a sua política de investimento. Investindo em um fundo, você delega a função de administrar os seus recursos e submete-se a regras previamente estabelecidas e à vontade da maioria dos cotistas, entre outras. Você tem a opção de escolher fundos de acordo com as classes de ativos e a política de investimentos: renda fixa, ações, multimercado ou cambial. Diante do cenário de crise que estamos vivendo em 2020, uma coisa é certa: nos países mais desenvolvidos, a retomada da economia geralmente é mais rápida e forte. Historicamente, as crises duram em média 2 anos. E por que eu estou te contando isso? Porque o Brasil representa apenas 2% do PIB mundial. E caso você não diversifique os seus investimentos, significa que você não está aproveitando 98% da riqueza mundial. Há instabilidade política e econômica no Brasil, mas tem um mar de oportunidades lá fora. Com fundo de investimentos que tem posições em ativos internacionais, por exemplo, você tem a possibilidade de diversificar a sua carteira de investimentos assim também. Fundo de investimento imobiliário.
Quer receber aluguel sem ter a burocracia de comprar um imóvel? Essa é basicamente a ideia do investimento em fundo imobiliário. Um fundo imobiliário é uma espécie de condomínio de investidores que reúne seus recursos para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário. São formados por grupo de investidores com o objetivo de aplicar recursos em diversos tipos de investimentos imobiliários, desenvolvimento de empreendimentos ou em imóveis já prontos, como edifícios comerciais, shopping centers, galpões, hospitais. Os fundos de investimento imobiliário, também chamados de FIIs, são negociados através de cotas. Investindo em um fundo imobiliário, você obtém renda mensal da receita gerada pelo pagamento do aluguel e pode obter lucro no momento da venda, caso as cotas se valorizem. Algumas vantagens: permite aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário sem de fato precisar comprar um imóvel. Não há necessidade de desembolsar todo o valor normalmente exigido para o investimento em um imóvel. Há diversificação em diferentes tipos de ativos de mercado imobiliário, shoppings, hotéis, residências, etc. As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são periodicamente distribuídas para os cotistas. Além disso, o aumento nos preços dos imóveis gera aumento do patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização das suas cotas. Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo: busca dos imóveis, trâmites de compra e venda, procura de inquilinos, manutenção, impostos, etc. Tipos de fundos imobiliários: 1. Fundos de tijolo ou de renda. São os que investem em ativos reais, ou seja, em imóveis de fato. Esses são os que costumam ganhar com aluguéis. 2. Fundos de papel ou de recebíveis. Esses fundos compram títulos ligados ao mercado imobiliário, no lugar dos imóveis em si. Podem constar nas carteiras letras de crédito imobiliário, LCI, letras hipotecárias, cotas de outros fundos imobiliários. E 3. Fundos híbridos. Na carteira, eles possuem tanto papéis do segmento imobiliário quanto investimentos em imóveis diretamente. ETF, Exchange Traded Fund. O Exchange Traded Fund é um fundo que tem como referência um índice da Bolsa de Valores. O fundo é comercializado na bolsa como uma ação. A composição do fundo é feita com o objetivo de atingir rendimentos iguais ou superiores ao benchmark, o indicador utilizado. O ETF de renda variável, também chamado de ETF de ações, é fundo negociado em bolsa, que representa uma comunhão de recursos destinados à aplicação em uma carteira de ações. Busca retornos que correspondam, de forma geral, à performance antes de taxas e despesas de um índice de referência. Por sua vez, o ETF de renda fixa busca refletir as variações e a rentabilidade antes de taxas e despesas de índices de renda fixa cujas carteiras teóricas são compostas majoritariamente por títulos públicos ou títulos privados. Vou te dar alguns exemplos de ETFs. BOVA11 tem como referencial o índice Bovespa, o IBOV, índice composto pelas ações emitidas por companhias que respondem por mais de 80% do número de negócios e do volume financeiro na bolsa. ECO 11. A referência é o índice carbono eficiente. O ICO2 é um índice de mercado que mede o retorno sobre um portfólio com empresas do índice IBX50, que concordaram em participar da iniciativa, adotando práticas transparentes de eficiência de emissão de gases causadores do efeito estufa.
Divo 11 replica o desempenho do índice IDIV, o índice de dividendos. O ETF das pagadoras de dividendos basicamente performa de acordo com o desempenho de um pacote de ações das empresas com os maiores dividend yields. IVVB 11 é um fundo de índice que busca retornos de investimentos que correspondam à performance do índice S&P 500, Standard Poor's, em reais. Esse ETF dá acesso às 500 principais ações americanas através de um único fundo. A gestão de um ETF é feita por um gestor especializado e diariamente ele acompanha o mercado e faz as compras e vendas necessárias para obter os melhores resultados. Com uma cota de ETF, você tem acesso a diversas ações. Os ETFs são negociados diariamente na Bolsa de Valores, então é fácil adquirir ou vender as suas cotas a qualquer momento. Ações. Aprender como investir em ações é uma boa alternativa para aumentar os seus rendimentos. O que é uma ação? É a menor parcela do capital social de uma empresa. E uma empresa é um organismo vivo. Olha só que interessante. Ao comprar uma ação, você se torna acionista de uma empresa e é então dona de parte do negócio. Você pode lucrar com a valorização da ação ou ter perdas com a sua oscilação negativa. Assim, quando uma oferta de compra possui o mesmo valor que a de venda, o negócio é feito. E como você tem lucro? Com o crescimento da empresa, com a valorização da ação. Os proventos são parte dos lucros da empresa no período. Cada empresa possui uma política de pagamento diferente, mensal, trimestral, semestral, anual e etc. Mas a lei as obriga a distribuírem os proventos. Estes bônus variam de ação para ação e podem ser pagos de duas formas: dividendos e JCP, no mínimo 25% do lucro líquido. Dividendos são parte do lucro líquido distribuído aos acionistas ao fim de cada exercício social. Quem define é o estatuto de cada empresa. São isentos de imposto de renda ao acionista. Juros sobre capital próprio, JCP. É remuneração alternativa da empresa ao acionista. Para o acionista, são tributáveis pelo imposto de renda. E quais as vantagens de investir em ações? Posso enumerar algumas aqui. Você tem a possibilidade de se tornar sócia das maiores empresas do país, podem lhe garantir rendimentos periódicos com o pagamento de dividendos e JCP, possuem a facilidade de negociar online através do home broker da sua corretora, podem render no longo prazo. E quais são os riscos de investir em ações? Bem, elas não possuem garantia de retorno. Por isso, aconselho que você reserve apenas uma pequena parte do seu capital para começar a investir em ações e entender o funcionamento do mercado de renda variável. Como escolher, então, uma ação para investir? Busque conhecer a empresa. Todas as companhias listadas em Bolsa de Valores disponibilizam em seus sites na internet as informações referentes aos números das empresas. São os chamados relatórios, que indicam o potencial de crescimento, a situação de solvência, o histórico de pagamento de dividendos ou JCP, o preço. Além disso, eu sugiro que você faça uma pesquisa empírica, o tal do olhômetro. Observe se é uma empresa em que você confiaria para comprar dela. Ah, e se existir uma loja física, dê um passeio por lá e olhe como é a situação também. Isso é muito importante. O ticker é o símbolo da ação. É uma abreviação usada para identificar as ações negociadas no mercado. Por exemplo,
As lojas Renner possuem o ticker LREN3. Então, quando você decidir negociar ações das lojas Renner, precisa digitar LREN3 no campo específico do seu home broker e escolher a quantidade que quer comprar ou vender. O ideal é que você faça aportes regularmente, ou seja, que você compre ações com frequência. O lote padrão é de 100 ações, mas caso você não tenha o dinheiro necessário para comprar um lote padrão, pode optar pelo mercado fracionário. O mercado fracionário é onde as ações são negociadas em quantidade inferior ao lote padrão. Se eu não tiver o capital para investir em 100 ações, mas quiser comprar 20 ações, eu consigo. O ticker da ação é acrescentado de um F, de fracionário, ao final. Exemplo, LREN3F. O lote fracionário costuma ter uma diferença entre preço de compra e venda maior do que no lote padrão e tem menor liquidez. As ações ordinárias, ON, dão direito a voto ao acionista nas assembleias, ao passo que nas ações preferenciais, PN, existe uma preferência na distribuição de dividendos. No caso dos pequenos investidores, portanto, a decisão de voto é bastante limitada. Se o acionista tiver um lote de 100 ações, por exemplo, seu voto poderá ser irrelevante. BDRs, Brazilian Depositary Receipts. Estou incluindo esse tópico no livro porque, no momento em que eu estou finalizando essa edição, a Comissão de Valores Mobiliários flexibilizou as regras para investir em BDRs. Acredito que a mudança é válida para democratizar o acesso aos investimentos para pessoas físicas. Antes, os BDRs só eram disponíveis para os chamados investidores qualificados, que são os investidores com certificação ou aqueles que possuem patrimônio mínimo investido de R$ 1 milhão. Conforme a resolução CVM número 3, de 11 de agosto de 2020, a partir de 1º de setembro de 2020, portanto, BDRs estarão disponíveis para todas as pessoas físicas. BDR é a sigla para Brazilian Depositary Receipt, que são certificados que representam ações emitidas por empresas de outros países, mas que são negociados aqui na Bolsa Brasileira. É como se fosse um espelho dos valores mobiliários estrangeiros. Comprar BDRs é uma forma de investir em ativos com cotas listadas no exterior, com relativa facilidade, e essa é considerada uma das principais vantagens. Assim, ao invés de abrir uma conta numa corretora de valores estrangeira, fazer remessa de dinheiro, para só então começar a investir em empresas de outro país, para comprar BDR, basta ter cadastro em alguma instituição do Brasil. De certa maneira, é mais prático para quem está começando. Tem a vantagem que qualquer imposto sobre dividendos é debitado na fonte. Então, você declara no imposto de renda anual e paga DARF quando oferir lucro na venda dos papéis. Os BDRs possuem código de negociação da mesma forma que acontece com as ações. O código é composto por 4 letras, indicando a qual empresa se refere, e 2 números, que informam se o ativo é um BDR patrocinado ou não e o nível. Exemplos: a Starbucks é SBUB34. A Netflix é NFLX34. A Apple é AAPL34. A Amazon é AMZO34. Você digita o código do BDR no seu home broker e pode fazer a negociação. Além disso, todas as informações sobre BDRs você encontra no site da B3.
Quem garante o funcionamento do sistema é uma instituição financeira responsável por emitir os BDRs, aqui a chamada depositária. As ações existem no exterior, mas ficam depositadas e bloqueadas na instituição financeira que faz a guarda delas, a custodiante. A forma como são trazidos para o mercado nacional define a classificação dos BDRs, patrocinados e não patrocinados. Quando a empresa emissora das ações participa do programa, classifica-se como BDR patrocinado. Assim, demonstra o interesse da empresa no mercado brasileiro. De outro lado, quando a participação no programa não é iniciativa da empresa emissora das ações, mas sim de uma instituição depositária ou até mais de uma, é classificado como BDR não patrocinado. Atualmente, na B3, a maioria dos BDRs é do tipo não patrocinado. O que você precisa ter em mente é que, ao adquirir um BDR, você não compra diretamente as ações estrangeiras, mas investe em títulos que representam esses papéis. Como eu falei, são espelhos. Além disso, os BDRs carregam os mesmos riscos inerentes aos investimentos em ações, ou seja, renda variável.